Tchau, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu processo para tirar a carteira de motorista aqui na Itália, quanto custa, quais são as etapas e todas as dificuldades que eu passei nesse processo. Então, se você está pensando em dirigir aqui ou só quer saber como funciona mesmo, fica até o final que tem umas curiosidades que talvez surpreendam vocês. Eu já tinha minha CNH no Brasil, a permissão internacional para dirigir, eu tive até CNH nos Estados Unidos já. E quando eu cheguei aqui na Itália, eu pude usar minha CNH por 1 ano, até que eu pudesse fazer a conversão, que só pode ser feita depois da obtenção da residência. Só que minha residência levou 11 meses para ficar pronta, né? Então o acordo entre o Brasil e a Itália levou mais tempo do que eu estava esperando, e o meu tempo com a minha CNH expirou aqui também. Eu continuei dirigindo, não vou mentir para vocês, mas depois eu descobri que meu seguro não cobriria nenhum acidente, pelo fato de eu não ter a CNH. E a partir daí eu decidi que esse seria o único jeito. Foram 4 meses de processo até a obtenção da CNH, 4 meses pegando carona. Eu trabalho longe, então eu dei muita sorte, porque eu encontrei gente muito querida e muito solícita em me ajudar nesse período da minha vida. E vocês sabem que é muito difícil ficar sem carro, até para fazer compras, coisas do dia a dia mesmo. Antes de começar o processo da CNH, eu imaginei que o processo seria mais fácil, mas não teve nada fácil nesse processo. Eu comecei buscando algumas autoescolas, enviei e-mail para um monte delas, mas só uma me respondeu mesmo com os valores, os documentos que eles precisavam. O restante pediu para que eu fosse pessoalmente até eles para obter as informações, que é bem típico aqui da Itália. Eu acabei decidindo por uma autoescola que foi uma indicação de uma pessoa que trabalha comigo, que também é imigrante e tem dificuldade com o idioma. Nessa autoescola que eu fui, eles forneceram para mim o livro, né, para estudar em inglês e em italiano, então eu achei que isso facilitaria também o meu processo. A inscrição na autoescola foi relativamente fácil. Me pediram documentos pessoais como a identidade, o permesso de soggiorno, que é a residência, a tessera sanitária, que é como se fosse o cartãozinho do SUS, e alguns documentos pessoais, alguns dados pessoais, como endereço residencial, e-mail, telefone, etc. Para me preparar para o exame teórico, eu comecei fazendo as visitas médicas. Fiz 2 visitas médicas, uma com o meu médico familiar e um com o oftalmologista da autoescola. Eu também tive que fazer 24 horas de lições, as quais eu optei por fazer online. Ao final, eu acabei estudando muito mais do que essas 24 horas. Para os estudos, eu utilizei o livro que a autoescola forneceu, como eu falei para vocês, em inglês e em italiano. Me ajudou um pouco porque quando eu não reconhecia alguma palavra, eu podia recorrer ao inglês. Eu fiz também quase 400 simulados da prova final. O teste é composto de 20 perguntas e só pode errar 3. Vocês não têm noção da dificuldade que é alcançar esse número mínimo de erros, porque são muitos assuntos que são abordados ali. Mas enfim, eu marquei a prova e no dia anterior eu acabei fazendo 12 simulados, dos quais eu errei metade e acertei, né, metade. Então eu estava bem preocupada de não dar certo, mas eu acabei passando. No dia da prova eu fiquei em dúvida de 6 perguntas ali, então eu achei que eu tinha errado todas. Eu saí dali até perguntando quando eu poderia refazer a prova, né, em caso de reprova. Eles me disseram que só depois de 1 mês. Mas para minha surpresa eu acabei passando, fiquei muito feliz. Eu fiquei sorrindo o dia inteiro porque foi muito, muito difícil mesmo. Eu achei que o pior tinha passado, porque eu já dirijo há 15 anos e eu pensei que as aulas práticas seriam bem tranquilas, mas foram a pior parte de todo esse processo. Para quem já dirige, são obrigatórias 6 horas de aula prática. Já na primeira aula, o instrutor, um senhor que fez questão de me dar aula, porque ele que assume os alunos que já sabem dirigir, gritou algumas vezes comigo, me perguntava coisas de forma muito ríspida. Na segunda aula eu tive um incidente no qual ele gritou, foi xenofóbico e, enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas o problema maior de toda a situação é que ele era o único instrutor que teria tempo de fazer a prova teórica dentro do menor prazo possível, que seria exatamente 1 mês depois da prova teórica. Eu fiz mais 2 aulas com ele, ele falava comigo, me perguntava as coisas e eu não conseguia nem responder ele. Eu saía da aula com o corpo inteiro doendo, assim, de tensão.
As últimas 2 aulas foi no dia da prova prática e, por sorte, eu acabei fazendo com outra pessoa. Um cara extremamente paciente, não gritava e ensinava muito bem. Então, gente, eu acho que dirigir é dirigir, mas o ensinar que eu falo é ensinar os macetes para passar na prova. No Brasil, por exemplo, é importantíssimo saber fazer baliza, enquanto aqui o importante é saber estacionar em L. No Brasil, a gente tem que estacionar na subida, por exemplo, fazer a famosa rampa. E aqui o importante é saber fazer rotatória. O percurso da prova prática não é um percurso pré-definido, como a gente tem no Brasil, que é um local, inclusive, específico para isso. O instrutor, no caso, vai do meu lado e a avaliadora no banco de trás. Então, assim que eu entrei no carro, tive que pedir para todo mundo colocar o cinto, saí com o carro e, em seguida, ela já pediu para eu estacionar em L. Estacionei em L, saí e fui para a rua. Fiz um percurso de mais ou menos 20 minutos, onde eu tive que fazer rotatória 3 vezes. Aí tem que sempre dar prioridade para os pedestres e tudo mais. E depois eu retornei para o início da onde a gente saiu. Ela disse ao final que me achou muito prudente, mas que não gostou muito da forma que eu deixo minhas mãos no volante, mas me aprovou. Ela imprime a CNH na hora, né, e acabou já me dando a CNH ali. Vamos falar de valores? A inscrição na autoescola foi 425 euros. O exame com a médica familiar foi 40. O exame com o oftalmologista da autoescola foi 110. A prova teórica, 125. O folho rosa foi 70. Esse é um documento que te permite dirigir nas ruas com o instrutor ou com alguém que já dirige há mais de 10 anos. As aulas práticas custaram 55 euros cada hora-aula. E como eu tive que fazer 6, então ficou o valor de 330. E a prova final custou 150 euros. Então, no final, eu investi na minha CNH italiana 1.250 euros. Se você reprovar, você pode refazer a prova teórica ou a prática pagando os valores somente dessas provas. Mas se reprovar uma segunda vez, você tem que pagar tudo de novo, gente, tudinho mesmo, todos esses valores que eu falei. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve para acompanhar mais sobre a minha vida aqui na Itália e me conta nos comentários. Você acha que você conseguiria passar na prova? Tchau!